Olá, senhores, tudo certo? Vamos continuar aqui a nossa teoria burocrática da administração. Sempre lembrando que a teoria burocrática da administração é uma das ramificações, é uma das consequências, né, dos desdobramentos da abordagem estruturalista da administração. E nós estávamos falando sobre a burocracia, né? E nós vimos que a burocracia ela causa a previsibilidade no funcionamento das organizações. Porém, quando tem-se as disfunções da burocracia, causa-se uma imprevisibilidade no funcionamento das instituições, das organizações. E vamos lá, professor, o que seriam então essas disfunções? Vamos começar aqui a internalização, né, que a gente fala, das normas e apegos aos regulamentos. Beleza, vamos explicar o que é isso. Seria como se fosse a situação que nós temos hoje. Para você receber determinado salário, você tem que estar na empresa trabalhando 8 horas diariamente. Beleza, mas e agora com essa situação da pandemia? Eu vou ter que ir lá na empresa, porque é uma situação de calamidade pública, uma situação de extrema urgência, e aí uma situação atípica. Será que eu só vou receber meu salário se eu estiver fazendo as minhas 8 horas diárias? Então, essa é uma das disfunções, é o apego a essas normas, essas leis. Será que não precisa de ser adaptado? O que a gente tem hoje? O trabalho em home office, reuniões realizadas via webconferências. Então, isso são coisas ruins da burocracia, você se apegar muito às normas e regulamentos em situações que são atípicas. O segundo aí, excesso de formalismo e papelório. Eu vou dar um exemplo aqui, eu não tenho tanta certeza, tá, pessoal? Não sei como é esse procedimento para você conseguir um auxílio na instituição. Mas digamos que você tem os documentos necessários, que é comprovante de renda, né? Se você mora com seus pais, talvez, pessoas que, né, contribuam com a renda familiar, seus pais estão empregados, enfim, imóvel que você tem no seu nome, enfim, são alguns procedimentos, né, algumas exigências documentais que são necessárias de você comprovar. Porém, digamos que eles inventem, não sei se esse documento é necessário, né, só um exemplo, digamos que eles precisam, quantos animais de estimação você tem em casa? Será que isso seria algo necessário? Novamente, eu não tenho certeza, mas digamos que isso seja algo desnecessário. Então, esse excesso de formalidade, eu preciso de comprovar alguma coisa a mais, né? É igual uma comprovação que nós, professores, temos que fazer no IFES. Você entra, por exemplo, no Instituto Federal, apresenta toda a sua documentação. Eu sou especialista, eu sou mestre, eu sou doutor. E toda hora que eu faço um requerimento no IFES, eu tenho que comprovar o mesmo documento. Olha que absurdo. Se eu só entrei na instituição por causa daquele documento, agora quando eu faço uma solicitação, eu tenho que toda vez, né, sei lá, de 3 em 3 meses, tirar xerox do documento, comprovar, toda vez que eu venho solicitar, eu tenho que comprovar que eu tenho aquele título. É uma coisa um pouco absurda, né? As disfunções da burocracia, pessoal, eu, né, dou o nome de burocracia, né? Eu dou o nome de burocracia porque realmente a burocracia é tratada de maneira burra nas instituições. Vamos lá, continuando aí. A resistência a mudanças, né? Aquela pessoa que não quer mudar, eu sempre fiz isso, essa organização sempre agiu desse jeito, então quer dizer que para o resto da vida, o resto dos séculos, ela vai ser daquele jeito, né? Isso é muito complicado, a gente observa esse tipo de comportamento em instituições, em repartições públicas, que tem aquelas pessoas que às vezes já têm uma certa idade, já estão perto de aposentar e que, né, fazem essa observação. Não, eu sempre trabalhei desse jeito e sempre foi assim, e a pessoa acha que tem que continuar sendo assim o resto da vida, né? É muito complicada essa situação. E temos a 4 aí, que é a personalização do relacionamento. Já falei para vocês na questão da impessoalidade, a burocracia ela precisa ser impessoal, certo? A sexta é a superconformidade a rotinas e os procedimentos, que eu já falei para vocês, aquela pessoa que está
apegada a sempre fazer uma coisa de determinada forma, e aí você, um servidor novo de uma repartição, vem com ideias novas, né, para inovar, melhorar o fluxo de processo ali, só que aquela pessoa está enraizada em trâmites antigos da organização e aí não deixa você inovar nem criar nada. A exibição de sinais de autoridade que essas pessoas geralmente têm e outra disfunção seria dificuldade no atendimento a clientes e conflitos com o público. Né? E aqui vale um exemplo de um local que eu já trabalhei também, né? Em que a pessoa estava precisando de um documento. Ah, eu preciso de um documento comprovando que eu estive aqui, né? Estava participando de um processo seletivo. E eu olhei para os meus chefes dentro da repartição e falei, vamos, né? Qual é o procedimento? Vamos fazer uma, sei lá, uma assinatura, uma declaração para ela de comparecimento, né? Que ela precisa de comprovar lá no lugar que ela estuda. Não, mas a gente não tem esse modelo. Ué, e daí se não tem um modelo? Vamos criar, a pessoa precisa de uma declaração. Né? E eu que era o mais novo, novato do meu setor lá, né? Trabalhando com pessoas que já estavam próximos de aposentar e que às vezes a cabeça era um pouco fechada, eu mesmo redigi o documento, peguei e assinei, que eu sou servidor público, eu tenho fé pública, né? E entreguei a declaração. Então você vê aí como que trava, né? E a pessoa tem um conflito, como assim você não vai me dar uma declaração? Então algumas coisas aí pode travar e gerar um conflito muito grande se você ficar pegado naquelas normativas da organização. Mas vamos lá. E aí é como eu mostrei para vocês, ó, tais características causam a imprevisibilidade, fica tudo imprevisível. Você não sabe como vai funcionar a organização, se a organização funciona da maneira burra, né? Vamos lá. Agora vamos para as vantagens da burocracia. Né? É a racionalidade, né? Tudo de maneira racional, tudo bem transparente, como que vai funcionar para você enquanto cliente, né? A precisão com relação ao cargo, igual quando você precisa de solicitar um auxílio, né? Precisa de um livro na biblioteca, precisa de fazer um comunicado, né? De uma situação urgente, você tem os setores da organização que você precisa de fazer, né? Aí no Instituto Federal você tem, né? Qual que é o setor que eu vou me dirigir? Então na empresa também tem que ser muito bem definido esses cargos, né? Para na hierarquia você saber a qual setor você comunica. A uniformidade de rotina e procedimentos, isso obviamente causa uma redução de custos, porque as rotinas são pré-definidas, então tem tudo um padrão, como vai ser feito, o planejamento fica melhor, porque você sabe quanto tempo vai demorar aquela determinada solicitação, você já pode dar uma previsão para o cliente, né? E esse ponto 4 ele fala de algo bem interessante, da continuidade quando tem uma substituição de pessoal. Aqui vale um outro exemplo, né, nessa mesmo órgão que eu trabalhei, digamos assim, público, né? Porque o Weber, ele acredita, ele coloca para a gente que na burocracia tudo deve ser bem normatizado, tudo deve ser em lei, descrito, né? Você deve ter formulários, procedimentos e manuais para realizar determinadas tarefas. Isso é muito bom, porque dentro da administração, imagina você, substituição de pessoal toda hora, a pessoa chega nova e fala, mas como que eu vou realizar esse trabalho? Se não tem uma normativa descrevendo todos os pontos que essa pessoa vai utilizar, o que ela deve fazer, o que ela pode ou não fazer no trabalho, quais são os procedimentos éticos, a quem ela deve se reportar, a quem ela deve dirigir seus documentos, fica muito difícil de trabalhar. E aí nessa repartição que eu trabalhei, não tinha nada. Eu cheguei e aí a realidade, a gente fica tomando porrada dos mais velhos, porque acha que a gente tem que chegar e saber tudo. Não. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a criar alguns procedimentos. Para quando eu saísse da instituição, pensando no próximo. Quando eu saísse da instituição, a pessoa que fosse trabalhar ali, ó, os procedimentos estão todos criados. É assim que você deve fazer. Então, assim, é uma coisa tão mais lógica, né? Mas que pouca gente faz aí dentro da administração. Continuando aí,
umas outras vantagens, né? É que, logicamente, você criando, deixando tudo transparente, você reduz o atrito. Por quê? Entre os funcionários. Ah, fulano de tal foi preterido, né? Foi preferido para uma promoção, alguma coisa em relação a mim. Não, os critérios estão aqui. Você atingiu a sua meta, você mostrou ser um bom trabalhador, então você também tem o direito de conseguir essa promoção, né? As mesmas coisas que precisa do serviço público. Ah, preferiu fulano de tal a mim. Não, o direito é igual para todos, apresentou o documento, né? Então fica uma coisa que reduz o atrito. Você não tem o direito de reclamar, digamos assim, que é uma pechada, alguma coisa. Né? Decisões ficam sempre previsíveis, porque você tem o modelo de relatório, né? O trabalho é dividido sempre de maneira ordenada, a gente fala aqui a questão da função do mérito, igual eu já falei para vocês, né? O trabalho é dividido para todo mundo, cada um tem a sua função, então não se pode reclamar que fulano de tal conseguiu, será que ele já bateu a meta, ele teve uma competência melhor do que a sua? Então isso tudo deve ser muito bem avaliado, por isso que a avaliação de desempenho em empresas, né, quando vocês entrarem, vocês vão ver para crescer, para se progredir alguma coisa, igual a gente tem dentro do Instituto Federal, tem algumas normativas, são pontuações que você vai fazendo, você fez a pontuação, beleza, você consegue atingir a sua promoção, aí você sim você pode gozar do seu direito. Né? Aí agora vamos a algumas apreciações críticas da burocracia. A gente tem 2 slides aqui para finalizarmos. Vamos lá. Essas apreciações críticas começam com excesso de racionalismo, ou seja, tudo muito racional. É aquilo que eu falei para vocês, né? Não considerou um ambiente de pandemia. Não estou falando que eu tenho que saber que vai existir uma pandemia. Não, mas aconteceu a pandemia, vamos nos reorganizar. Eu poderia muito bem, talvez não estar gravando essa aula, eu sou um professor do ensino presencial, não sou professor do ensino à distância, mas eu estou me readaptando para melhor levar o conhecimento para vocês. Então, assim, são questões de readaptação. Então, se eu estou apegado, né, essa é uma crítica da burocracia, eu estou muito apegado àquele racionalismo, é tudo muito racional, não. Eu preciso me adaptar a tempos diferentes. Limitações da teoria da máquina, né? Aqui eu negligencio na burocracia totalmente as relações informais, relações interpessoais, em que pode ser decidido alguma coisa de maneira diferente. E aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês também que encaixa em algumas críticas também. Por exemplo, já falei para vocês o meio de comunicação. O meio de comunicação formal dentro de um instituto seria o e-mail institucional. Mas digamos que eu preciso de fazer uma comunicação urgente aos professores, aos técnicos administrativos, até os alunos mesmo, a vocês. E aí, o que é a maneira mais eficiente hoje em dia que nós temos? O WhatsApp. Eu vou mandar um WhatsApp no grupo da sala, o pessoal já fica ligado. Por quê? Porque às vezes, né, tá chegando no final de semana, tá de noite, precisa de mandar alguma coisa de emergência, a pessoa não vai abrir o e-mail institucional. Aí eu mando pelo WhatsApp. Professor, então não seria a comunicação ideal. Talvez não seria ideal, mas seria que surtisse mais efeito. Depois eu mando um e-mail comunicando formalmente. Então isso é muito interessante a gente observar também quanto limitação da burocracia que não nos permite utilizar esses meios, né? Então vamos lá. Conservantismo, que é o que eu já falei aqui, limita muito as pessoas a crescerem profissionalmente, porque eu não posso dar uma ideia. Tudo eu tenho que seguir uma lei dentro do serviço público. Será que a minha ideia de melhorar, de diminuir custos, não seria viável? Né? Abordagem de sistema fechado, falo que a organização é inflexível. Tudo que ocorre lá fora, para mim, não interessa. Eu vou continuar seguindo. A gente vê que isso é uma lógica inexistente, ainda mais num mundo em constante mudanças, igual nós temos hoje. Né? Abordagem descritiva e explicativa, que fica descrevendo e falando tudo como deve ser seguido, então não analisa esse ambiente, às vezes, turbulento que a gente tem. E por fim,
né? O conflito como indesejado. Ora, o conflito a gente viu lá dentro das relações humanas que ele é totalmente desejável e até, como que eu posso dizer, esse conflito ele até seria legal, né? Bom para as nossas ideias, para aquele surgimento de ideias dentro de uma organização. Então, esse conflito, na verdade, ele é desejável. Né? A burocracia fala que não deve ter conflito. Né? Não, o conflito ele é desejável para o surgimento de novas ideias. Então, o conflito ele é positivo. A gente tem com base lá nas relações humanas. Então, é uma forma positiva de nós chegarmos a novas ideias aí. Beleza, pessoal? Então nós ficamos a nossa segunda parte, né? O segundo vídeo da teoria da burocracia na administração. Nós ficamos por aqui. Aqui tem algumas dicas gerais do Moodle. Ok, pessoal? Tenham todos uma boa quinzena e ótimos estudos. Até mais.